A palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3, verso 12. Filipenses 3, verso 12. Verso 12. Se você não é perito na Bíblia, está aqui no telão. Então diz assim, aí você anote, por favor, para estudar em casa. Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo que também fui alcançado por Cristo Jesus. Diga assim, alcançado, para alcançar. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos por esta maravilhosa oportunidade que nos dá de, como igreja, estarmos reunidos. E também todos aqueles que estão nos vendo, nos assistindo e se expondo a esta mensagem através da internet. Nós os abençoamos, cada um, e pedimos ao Deus soberano Espírito Santo que quebre toda a barreira, tire toda a venda, todo o véu, e que nós possamos ter entendimento desta palavra. E não apenas entender, mas que ela desça ao nosso coração, e assim nós possamos colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Graça e paz. Deus abençoe vocês que estão nos visitando. Sejam bem-vindos. Então, Antônio e... Sim. O Antônio eu conheço, eu não lembro, mas sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pessoal da internet também, Deus abençoe. Queridos, na semana passada nós começamos a ver que nós precisamos alcançar a imagem de Jesus. O título da mensagem que eu dividi em 3 é Alcançados para Alcançar. Semana passada vimos então que nós precisamos alcançar a imagem de Jesus. E aí nós vimos uma palavra chamada catalambano. Parece um palavrão, mas é um palavrão porque é grande. Mas ele quer dizer o seguinte, obter, tornar próprio, alcançar, tomar para si, apropriar-se, apoderar-se de ou tomar posse de. E, continuando, só fazendo uma revisão rápida da semana passada, Deus nos deu o privilégio de sermos envolvidos no maior empreendimento do universo, que é o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Amém? Amém. Outra coisa, vimos também, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Ele foi o primeiro. E nós continuamos sendo o quê? Os irmãos de Jesus, sendo ele o primeiro. Vimos também que o evangelho que nos foi proposto viver é que esse é o evangelho. Se nós não fizermos isso, não estamos vivendo o evangelho. O evangelho que nos foi proposto a viver é que devemos alcançar a imagem do Senhor Jesus. Amém, queridos? E outra coisa, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Por que estou passando rápido? Porque tudo isso vimos domingo passado. Então, o grande detalhe é que Jesus é o padrão, é a referência, é o nosso modelo. Se não for Jesus, querido, por isso até falei daquele livro, Em Meus Passos, o que faria Jesus? Se eu for fazer alguma coisa e fizer essa pergunta e achar ficar em dúvida que Jesus faria aquilo, não devo fazer, porque Jesus não está nisso. Vimos também o seguinte, convém que ele cresça e que eu diminua. E vimos que hoje em dia muitos crentes eles querem realmente crescer, aparecer, e Jesus, se puder, que dê uma olhada por uma fresta, mas a Bíblia não diz isso. João Batista disse, convém que ele cresça e que eu diminua. E isso continua conosco. Outra coisa também, crescimento espiritual é medido pela mudança, diga mudança, que está ou não acontecendo na sua e na minha vida. Se não há mudança para melhor, não está acontecendo o quê? Crescimento espiritual. Outra coisa, vimos também que não é o que você sabe da Bíblia,
E tem gente que sabe a Bíblia quase que decora. Não é o que você sabe, mas o que você coloca em prática. Se você não está colocando em prática, nós não estamos, ou seja, aqueles que dizem que são de Cristo, não estão colocando em prática a palavra, que crescimento espiritual há? Não tem. Então, outra coisa, não sedes ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. É isso que diz a palavra. E só para nós vermos, olha bem, ó, o quanto você coloca em prática define a sua estatura espiritual. Então nós terminamos a semana passada dizendo que o nosso objetivo deve ser esse daqui, ó, nos conformando à imagem de Jesus. Então esse é algo que nós precisamos buscar. Não vai cair do céu, não vai ser algo que Deus dá, nós que buscamos. Porque até nós vimos no programa de onde, e nos expomos durante a semana algumas ministrações que mexeram com os nossos corações, mexeram com as nossas vidas. E nós vimos o seguinte, que se nós não estamos nos conformando à imagem de Jesus, puxa vida, que evangelho nós estamos vivendo? Não tem como. E queridos, a igreja hoje ela precisa de uma mudança radical. Porque se não houver essa mudança radical, nós estamos fadados ao fracasso ou a nos conformarmos com o mundo, contrariando o que diz claramente Romanos 12:2. E não vos conformeis, ou seja, não entreis na forma, não façais o que o mundo faz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, do vosso conhecimento. Amém? E então, queridos, hoje nós vamos nos centrar no seguinte: precisamos alcançar a nossa herança. Aí a pessoa gosta, né? A minha herança, oh glória a Deus! Senhor, restitui 7 vezes mais tudo quanto o inimigo roubou. Mas nós vamos ver o que constitui realmente a herança. Diga assim: eu preciso alcançar a minha herança. Queridos, Deus tem uma herança para cada um de nós que nós devemos alcançar. Não é algo que é dado de mão beijada. É algo que nós devemos possuir. A primeira coisa quando falamos de herança, queridos, é que nós devemos, olha bem o que nós devemos, ó. Nós devemos perseguir, diga perseguir. Não é algo que vem de mão beijada. Você tem que perseguir a sua salvação. É algo que dia a dia nós vamos construindo. Nós vamos atrás disso. Nós vamos de encontro, perseguirmos a nossa salvação. Que é interessante. Nós vamos ver algumas coisas que realmente mexem com o nosso conceito de crentes ou de evangelho. E Paulo escrevendo aos Filipenses, ele declara o seguinte, ó: desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Há um desenvolvimento, não há algo que vem, eu fiz a oração, aceitei a Cristo, glória a Deus, estou salvo. Não é bem assim. Você tem uma vida, você tem um caminho, você tem uma caminhada a percorrer. Por isso é desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Quer dizer, queridos, o seguinte, ó, que embora a Bíblia declara o seguinte, ó, que a boa obra que Deus começou em nós, Ele vai aperfeiçoar. Isso quer dizer o seguinte, ó, que Deus não vai falhar com a parte dele. A parte dele Ele vai fazer. A Bíblia diz que nós também devemos fazer a nossa parte. Diga assim: desenvolver a salvação com temor e tremor. Amém? Jesus é o autor e consumador da fé. Ele começou a fé no nosso coração e Ele vai terminar o processo, sem sombra de dúvida, se nós não atrapalharmos. Porque eu costumo dizer, isso biblicamente falando, que só tem uma pessoa em todo o universo, nem Deus, nem ninguém, pode parar o processo da salvação a não ser nós. Somos a única pessoa que pode parar a operação de Deus nas nossas vidas. Porque nós temos o livre-arbítrio e isso Deus não mexe.
Por isso que ele declara, nós vimos até sexta-feira, no discipulado, que Deus coloca diante de nós dois caminhos, a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele diz assim, ó, escolham, pois, a vida para que vivais. Ele dá uma escolha. E nós é que tomamos ou não posse daquilo que ele colocou à nossa disposição. Então, quando alguém se desvia, guarda isso, ó, quando alguém se desvia, essa pessoa está abortando o processo, porque ela está tomando para si o lugar de consumador da fé. Ela não está deixando Deus trabalhar, e não deveria fazer isso. 1 de Pedro 1, 9, diz o seguinte, ó, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Não alcançamos, por isso Paulo disse, não digo, eu não acho, eu não tenho por soberba que eu já alcancei, mas eu prossigo para o alvo, a fim de alcançar aquilo para o que eu fui alcançado. E queridos, no Novo Testamento, na versão da Palavra Viva, diz o seguinte, esse mesmo versículo, ó, e a recompensa final que vocês terão por haverem confiado nele será a salvação das suas almas. É uma nova versão, Novo Testamento, versão Palavra Viva. Queridos, eu vivo, e eu acredito que a maioria também vive, a expectativa de um dia ouvir Deus dizendo o seguinte, ó, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu vivo nessa expectativa. Isso é algo que nós devemos nos preocupar. Não é algo assim, deixa, Deus sabe, Deus está vendo, Deus sabe. Não é assim que funciona. E aí, 2 Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11, diz o seguinte, ó, portanto, irmãos, o que diz lá? Esforcem mais ainda para ter a certeza que vocês realmente estão entre aqueles que Deus chamou e escolheu. Pois, se vocês praticam essas coisas, nunca cairão. Veja bem, não há um verso sequer, não há uma frase sequer na Bíblia que diz que fiz a oração, beleza, meu nome está lá, nada mais me tira de lá. Esforcem para que tenham certeza se realmente estão entre aqueles que Deus chamou e escolheu. Porque se vocês praticarem essas coisas, vocês não cairão. Amém, queridos? Amém. E aí continua, tem mais um pedaço do versículo que diz assim, ó, pois assim a entrada de vocês no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será uma grande recepção. Há uma caminhada, há um esforço, há algo que nós precisamos fazer. Porque senão seria bom demais. Ou seja, queridos, nós precisamos confirmar o nosso chamado. Diga para o seu irmão, você precisa confirmar o seu chamado. Amém? Nós precisamos agir com diligência, porque dessa forma não vamos tropeçar. A palavra de Deus mostra que nós corremos o risco de tropeçar, de pôr tudo a perder. Por isso nós devemos viver a vida cristã com diligência cada vez maior, com empenho, com garra, com dedicação, procurando fazer o nosso melhor para Deus. Tem uma palestra incrível, eu esqueci só do nome, ele é um filósofo, também é professor, tudo, que ele diz, fazendo o melhor com que eu tenho, até que eu tenha coisa melhor para fazer, melhor ainda. O grande problema da maioria é assim, mas é que eu sou pequenininho, eu não sei fazer, eu ainda não entendo, então eu estou fazendo o que dá para fazer. Nós não estamos aqui para fazer o que dá para fazer. Nós estamos aqui para fazer o melhor para o nosso Deus. Eu tenho R$1, com esse R$1 eu tenho que fazer o melhor. Até que eu tenha 5, 10, 15, 20 ou 1000 para fazer melhor ainda para o meu Deus.
Eu não posso me acomodar. Jamais nós podemos nos acomodar. Mas infelizmente, alguns agem como se o fato de um dia, isso foi o que eu falei, infelizmente, alguns agem de uma maneira, como se o fato de um dia eles terem levantado a mão, vindo à frente, feito a oração de apelo, a oração do pecador, eles simplesmente estão salvos e ponto final. E outros, queridos, vivem de uma maneira tão contrária à palavra de Deus que ninguém em sã consciência lhes chamaria de crentes ou cristãos. E nós estamos nessa fase. Precisamos mudar. Por isso o meu papel como pregador é garantir que vocês entrem pelos portais eternos da glória de Deus. Posso ouvir um amém? A minha função, queridos, não é apenas pregar uma palavra que te agrade. Mesmo que a pressão hoje em dia é que cada vez maior, para quê? Para que se fale o que o povo quer ouvir, que se pregue o que massageia o ego. Vivemos dias em que muitas pessoas já não vêm cultuar, ou não vão cultuar, elas vêm assistir ao culto. Eu vou assistir o culto hoje. Nós não somos assistentes, nós somos participantes, ou devemos ser. Então a Bíblia diz que nos últimos dias, alguns, por sentirem comichão nos seus ouvidos, procurariam mestres para ouvir o que querem ouvir, o que lhes agrada. E isso está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13, que diz, porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para outro, procurando mestres que lhe digam apenas aquilo que elas desejam ouvir. E como tem? Você prega a verdade, você fala a palavra, a pessoa espirra que nem um porco ensaboado. Por que eu falo porco ensaboado? Porque nessas festas juninas por aí tem o famoso porco ensaboado. Quem pegar é dono, mas se pega um porco ensaboado, é difícil, mas tem. E muitos crentes são assim, ensaboados, mais listos do que jundiados. Impressionante. Mas eu não sei porque ontem eu estava pensando em ter o 6 ou 7 de jundiado. É muito difícil pegar o bicho. Então, queridos, a nossa responsabilidade é trazer uma instrução. Eu tenho essa responsabilidade perante Deus. Eu até vinha conversando com o Pedro sobre isso. Eu tenho essa responsabilidade. Eu não posso me conformar com esse mundo. Eu tenho. E por isso, veja isso daqui, Você precisa confirmar a sua salvação. Outra coisa, vocação, perdão. Você precisa andar com diligência cada vez maior. Mas essa vocação, inclusive, você é vocacionado para quê? Para salvação. Até errando, até acertei, mas é vocação. Então você precisa andar com diligência cada vez maior. Você precisa primeiro garantir que o processo que Deus deu início tenha continuidade e chegue até o fim. Nada está ganho. A partida só termina quando... Como é que diz aquele velho técnico? A partida só termina quando acaba. Então a sua vida, ela só termina quando você dá o último suspiro, aí sim. Mas você até lá precisa garantir que o processo que Deus deu início na sua vida tenha continuidade e chegue até o fim. Nós precisamos entender a questão da salvação. Porque muitos agem de uma forma como se o resto fosse mais importante. Ou seja, a bênção para a minha família, a bênção financeira, ou seja, as bênçãos todas são mais importantes que a salvação. E não são. Eu vejo, e não são poucas, eu vejo tanta gente gastando tanto tempo, tanta energia e colocando tanto empenho em correr atrás de bênçãos, e não vejo nem um pouco de determinação para buscar o que é mais importante, que é a própria salvação.
Só que vocês já estão careca, não, só tem um ou dois que está quase careca aqui. Mas vocês já estão cansados de ouvir que não há base bíblica para que nós corramos atrás de bênção. A palavra é muito clara em dizer que assim que eu obedecer, ou seja, a obediência é o caminho da bênção. Então, se eu obedeço, a bênção vem e me alcança. Eu não tenho que correr atrás dela. Mas a salvação, eu preciso gerar ela, eu preciso confirmar ela, eu preciso a cada dia fazer com que ela seja alicerçada na minha vida. Amém? No Evangelho de Marcos, capítulo 8, há um texto que sempre me traz muito temor. Traz temor ao meu coração. O Senhor Jesus diz aí em Marcos, capítulo 8, versos 36 ao 38, ele fala o seguinte, ó. Pois que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua própria alma? Existe algo que vale mais do que a sua alma. Se alguém tem vergonha de mim e das minhas palavras nesta geração, cheia de pecado e adultério, o Filho do Homem terá vergonha dele quando ele voltar na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Isso deve trazer muito temor ao nosso coração. Tem gente que faz de tudo para alcançar a intervenção de Deus em suas finanças. Faz de tudo para alcançar a intervenção de Deus nos seus negócios, para alcançar uma cura. Faz de tudo para ver a intervenção de Deus na sua família, mas não move um dedo em prol da sua própria salvação. E quando nós, como igreja, guarda isso, ó. E quando nós, como igreja, começamos a alimentar esse comportamento e essa busca, levando e conduzindo todos os nossos cultos, como se a gente fosse uma agência de bênçãos, nós estamos violando princípios importantes. Por isso que vem muitas igrejas apenas falando o que o povo quer falar, textos fora de contextos. E aí entra o que Oséias 4:6 diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E nós temos esse compromisso perante Deus em ensinar. Eu digo para vocês, nessa casa, nesse culto, ninguém poderá dizer que não foi ensinado. Esse lugar tem palavra, tem ensino. Não coloca em prática quem não quer. Então, queridos, nós não podemos massagear, nós não podemos quebrar princípios, nós precisamos ensinar. Porque nós temos uma herança. Diga, eu tenho uma herança. Eu tenho uma herança. Isso ninguém pode negar, é óbvio, nós temos uma herança e precisamos alcançar aquilo para o que nós fomos alcançados. E isso envolve salvação. Diga, a minha salvação. A minha salvação. Você pode dizer amém? Amém. A nossa salvação precisa ser edificada, precisa ser buscada. Nós precisamos com diligência buscá-la. Porque por mais claro que pareça, as nossas prioridades de uma forma geral mostram que nós não percebemos isso. As pessoas, os crentes, eles não percebem que a sua salvação está dentro da herança que elas precisam possuir. Simplesmente um dia aceitei a Cristo, como eu já disse, e tá bom, beleza, agora vamos correr atrás das bênçãos. Isso é contrário ao que a palavra diz. São princípios quebrados, são prioridades que são invertidas. E depois de entender a responsabilidade de eu alcançar a minha salvação, e obviamente eu não quero a salvação só para mim, porque se eu fui salvo, eu preciso também buscar a salvação de outros. O que acontece? Eu quero que ela chegue aos meus familiares, eu quero que ela chegue à minha vizinhança, eu quero que ela chegue até onde eu puder chegar. Eu também quero, queridos, depois de, alcancei a minha salvação, estou buscando ela, leva outros também. Eu também quero alcançar a minha herança, o que envolve bênçãos, é óbvio. Se nós olharmos para o povo de Israel, Canaã era a terra prometida, a qual disse que manava leite e mel.
Era um lugar de abundância. Mas isso não significava que tudo seria entregue de mão beijada. Não foi entregue na moleza, na facilidade, mas que o povo teria que lutar para conseguir aquilo. Ele chegou e tinha muitos inimigos, tinha muitos obstáculos que precisavam ser vencidos. Porém, Deus providenciou um lugar onde eles teriam o melhor. E conosco, querido, na vida espiritual não é diferente. Veja bem, Israel tinha a promessa: ir para a terra prometida, manava leite e mel, um lugar de abundância. Mas chegando lá, ele teve que lutar para tomar posse. A mesma coisa acontece conosco na nossa vida espiritual. Olha o que diz Efésios 1:3, que sabemos de cor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu não sei você, mas eu fico muito empolgado com isso. Diga: toda sorte de bênçãos. Ou seja, olha isso daqui, ó. Tudo que eu preciso, o que eu vier a precisar e o que eu nem sei que vou precisar, toda sorte de bênção, a Bíblia diz que já abençoou, já depositou na conta. Só está esperando que eu assine o cheque da fé para sacar. Amém, queridos? É a mesma coisa. A terra de Canaã estava à disposição, manava leite e mel, terra de abundância, mas tinha que tomar posse. Para nós a mesma coisa. Efésios 1:13 é muito claro. Todas as sortes de bênçãos Deus já nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu preciso me apossar. E por que muitos de nós não se apossam? Porque ao invés de assinar o cheque da fé para sacar, o que ele faz? Ele assina o cheque da murmuração, ele assina o cheque da desistência, ele assina o cheque às vezes da depressão e simplesmente é daqueles que retrocedem. Só que lá em Hebreus diz assim, que nós não somos daqueles que retrocedem, porque Deus não tem prazer em nenhum dos que retrocedem. Então, meus queridos, está à nossa disposição. Depois de nós construirmos a nossa salvação, tomarmos posse dela, aí nós vamos para a bênção. É algo que também nós precisamos e devemos possuir. Mas tem que o chequezinho da fé. Amém? Queridos, há uma herança e nós não podemos perder de vista. A Bíblia diz lá em Gálatas 3:29, se sois de Cristo, quem é de Cristo aqui? Amém. Sois também descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você, eu, nós somos herdeiros. Repita comigo. Eu sou herdeiro segundo a promessa. E depois de entendermos que somos herdeiros, de que temos uma herança, Paulo entra no capítulo 4 de Gálatas, dizendo o seguinte, olha o que ele diz aqui, ó. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. E isso também é para todos que aceitam a Cristo, são herdeiros de tudo, pois está debaixo de tutores, curadores e almeza até o tempo determinado pelo Pai. O que isso quer dizer? Algo que muita gente não entende é isso daqui, ó. A herança ainda não está disponível enquanto você é... O que está ali? Criança. Mas infelizmente nós temos uns debilóides. Por que debilóides? Eles já têm 40, 50 anos de cristãos e continuam como crianças. Queridos, uma criança que não cresce, que se nega a crescer, ela tem um problema.
Ela não é certa. E muitos cristãos nunca conseguem a herança, porque essa herança ainda não está disponível para eles, porque eles ainda são crianças. A herança tem um tempo determinado para ser usufruída. Provérbios diz o seguinte, que a herança, quando possuída antecipadamente, não será abençoada no seu fim. Provérbios 20 e 21 está aqui, O filho revoltado, que exige do pai uma parte da herança antes da hora certa, também será, o que diz aqui? Castigado por Deus. E aonde nós vemos isso? Ali no Novo Testamento, na história do filho pródigo. A história do filho pródigo é uma prova de que quem recebe a herança antes da hora não terá maturidade para administrar a herança. Pesado, né? E como é no físico, assim também é no espiritual. E é por isso que normalmente a herança de pai para filho só é transferida depois da morte do pai. Por quê? Para que o filho possa ter crescido e alcançado maturidade, senão ele vai desperdiçar toda a herança. E como nós vemos isso? Pais que deixaram fortuna para seus filhos e hoje estão completamente falidos, porque simplesmente não alcançaram a maturidade para administrar essa herança. Então, queridos, a Bíblia está dizendo que o seguinte, essa herança não está à nossa disposição enquanto ainda somos imaturos, meninos ou crianças. Pare e pense. Quantas coisas nós deixamos de usufruir por causa da nossa meninice, por causa da nossa imaturidade, porque ainda fazemos coisas de meninos. Não tem como. Mas Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Só que enquanto formos meninos, não temos condições de alcançar essa bênção. E Provérbios diz: se nós alcançarmos o filho revoltado que exige, ele ainda será o quê? Castigado por Deus. Que coisa, hein? E queridos, a palavra de Deus continua dizendo que apesar de herdeiros, somos tratados como qualquer outro escravo. Ou seja, estamos debaixo de tutores e curadores. E Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7 diz o seguinte, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, Paizinho querido. Assim que já não sois mais servos, mas filhos. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Olha bem, o nosso nível de herança é o seguinte, esse aqui, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A palavra co-herdeiro significa herdeiro juntamente com. Isso significa, guarde isso daqui, Isso significa o seguinte, toda herança que está à disposição de Jesus Cristo como Filho, também está à nossa disposição. Posso ouvir um amém? Amém. Tudo que Jesus tem direito, eu e você também temos. Amém, meus amados? Isso não é coisa pouca, não. Isso é muita coisa. E um dos textos que mais mexe comigo, quando falamos desse lugar como filhos, olha bem, quando falamos desse lugar como filhos, uma das coisas que mais mexe comigo, e eu acredito que a partir de hoje vai mexer com você também, é quando aquela mulher Ciro Fenícia chega para Jesus e pede que ele liberte a sua filha que está endemoniada. E Jesus diz:
simplesmente o seguinte: não é lícito. Essa Bíblia parece de papel almaço, hein? Jesus diz assim, ó, não é lícito pegar o quê? O pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ou seja, aquela mulher chega assim: Senhor, ajuda, a minha filha está passando por problema, minha filha está sofrendo. Você é uma simples cadela e vai querer as coisas dos filhos? É ruim, é? Se fosse no linguajar de hoje, né? Então Jesus está dizendo, agora guarde o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que Israel está debaixo de uma aliança, que eles são os filhos da casa. Guarde bem isso. Jesus está dizendo que Israel está debaixo, ou seja, tem uma aliança, que eles são os filhos da casa, e que aquela mulher sírio-fenícia, como gentia, que não era israelita, ela podia ter acesso à casa, ela podia entrar na casa, ser bem aceita como os cachorrinhos são, mas não fazia parte da família. E hoje, infelizmente, tem muito cachorro que faz parte da família mais do que as pessoas, né? Mas ele está dizendo: você, por ser uma cachorrinha, você não tem acesso, você tem acesso à casa, mas não faz parte da família. Jesus estava dizendo que aquela mulher não tinha direito. Agora, a resposta daquela mulher me impressiona muito. Olha, vamos parafrasear um pouco. É verdade, o Senhor está certo, porém eu não estou tentando usurpar, ou seja, me apossar do direito de ninguém. Mas o Senhor sabe que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Resumindo, nós podíamos dizer assim, ó, trazendo para o nosso tempo, ó, cá entre nós, eu não estou tentando usurpar o direito de ninguém, mas o Senhor está vendo que eles estão aproveitando, não estão aproveitando tudo que o Senhor está dando. A sobra que eles não estão aproveitando já me basta. Isso é fé? Jesus olha para aquela mulher e diz assim, ó, grande é a tua fé. Aquela mulher viu o que uma migalha poderia fazer. Agora guarde bem isso, mas guarde bem, e não só guarde, coloque em prática. Isso aqui, ó. Se uma migalha podia trazer cura e libertação para a casa dela, daquela mulher, o que não está à nossa disposição quando nós assumimos o nosso lugar como filhos e nos assentamos à mesa do Pai? Posso ouvir um amém? Amém. O que não está, uma migalha curou. Agora nós temos uma mesa completamente servida. Ou seja, queridos, há uma vida abundante para cada um de nós. O Senhor Jesus disse que veio nos dar vida e vida em abundância. E essa vida abundante não quer dizer que vamos viver, vai viver 150 anos. Não, queridos. Ela fala também da qualidade da vida. Existe algo que Deus tem para nós, ou seja, a sua própria vida. Diga assim: existe uma herança que eu preciso alcançar. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso eu creio que nós podemos viver mais intensamente, não só a vida espiritual, mas também a nossa herança. A intervenção de Deus em cada área da nossa vida, na nossa família, nas nossas finanças, na nossa saúde. Nós podemos e devemos ver mais de Deus. Posso ouvir um amém? Agora, isso não vem em primeiro lugar. Temos todo esse direito, mas não vem em primeiro lugar. Mas faz parte do pacote. O que Deus colocou à nossa disposição, e nós temos que lutar para alcançar isso. E muitos se aborrecem e por isso desistem.
Como eu disse, tivemos gente aqui, vieram atrás de uma bênção, 2 cultos, Deus não agiu, a pessoa vai embora. Se Deus não me abençoou, estou indo embora. Mas a prioridade é a salvação. As bênçãos fazem parte do pacote e também vão nos alcançar. Queridos, é claro que nós não podemos perder a bênção de vista, pois a bênção faz parte do pacote que Deus nos deu. Mas ela não é todo o pacote. Diga assim: Deus já me abençoou com tudo o que eu vier precisar. Aí eu digo, então, responda comigo: eu preciso entender minha herança. E eu preciso lutar pelo melhor de Deus para mim. Amém? Muito crente decidiu viver como prego. Famoso crente prego, só levando na cabeça. Tem crente que diz: se eu conseguir entrar no céu, já está bom. É claro, queridos, que entrar no céu é algo extraordinário, pois a Bíblia mesmo diz diz o seguinte, que aquilo que nos aguarda, aquilo que nos aguarda, coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. É claro que somente entrar no céu já é algo fantástico. E o próprio apóstolo Paulo diz o seguinte, ali em 1 Coríntios 15, verso 19, ele fala assim, ó, agora guarde isso. Vamos se passa aqui, pois aqui já vai, agora o que Paulo diz aqui, ó. Que se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais infelizes e os mais miseráveis. Ou seja, outra versão diz assim, ó, se você espera em Deus só pelo que Ele pode fazer aqui e agora, você é um coitado, um infeliz, um miserável, o mais digno de compaixão. Nós devemos enxergar uma herança que nos espera em Deus. Posso ouvir um amém? Amém. A Bíblia diz que no céu não haverá maldição, não haverá nenhuma enfermidade. Ela diz que no céu não haverá morte e que Deus enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Há um lugar, queridos, maravilhoso nos esperando. Porém, existem algumas coisas que Deus quer fazer aqui e agora. Antes de experimentarmos esse lugar maravilhoso, nós temos que lutar por isso. E aí eu encerro a mensagem com aqui, ó. Vamos ler juntos? Temos que buscar o crescimento em Deus. É uma coisa. Vamos lá. Temos que alcançar a restauração de nossa própria alma. É outra coisa. Nós precisamos, vamos lá, nós precisamos amadurecer em todas as áreas. E para encerrar, precisamos ver o melhor de Deus nas dimensões natural e física. Nós temos que crer no melhor de Deus. Amém? Amém. Feche seus olhos. Se nós conseguirmos entender, queridos, feche seus olhos e peça para o Espírito Santo que traga à sua memória todas as vezes que você murmurou, todas as vezes que por sua desistência você abortou o processo que Deus começou na sua vida. Porque aquilo que Deus disse, ó, a boa obra, se ele dizendo, ó, a boa obra que eu comecei na sua vida, eu vou terminar. Mas muitas vezes, você, pela sua desistência, você, por ter se desviado, você, por ter murmurado, por ter falado coisas que não devia, você abortou esse processo. Peça para o Espírito Santo trazer à sua memória cada uma das vezes que você abortou esse processo. E que a partir de hoje possa começar uma nova vida, uma nova etapa, uma nova dimensão na sua vida.
Peça ao Espírito Santo que possa ministrar no seu coração, para que a partir de hoje você comece a viver tudo quanto Deus projetou para você. Ó soberano Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor ministre ao coração de cada um dos que aqui estão, de cada um que está nos vendo, nos ouvindo pela internet. Ministra de uma forma especial onde essa mensagem chegar, para que ela possa realmente descer do seu entendimento ao seu coração e ser colocada em prática. Que a partir de hoje, ó Pai, cada um que se expuser a esta mensagem possa ser transformado pelo poder maravilhoso do Teu Espírito Santo. Que haja realmente, ó Pai, da união da palavra de Deus que está sendo pregada e do Espírito Santo, vida seja gerada em cada pessoa. Pai, que a partir de hoje cada um possa focar na sua salvação, cada um possa edificar, cada um possa perseguir, cada um possa buscar dia a dia a sua salvação, e que junto, Pai, com um pacote de bênçãos da salvação, venha também um pacote de bênçãos para a sua família sendo restaurada, os seus negócios sendo restaurados, a sua vida financeira sendo curada, a sua vida física sendo completamente curada em nome de Jesus. Que a partir de hoje, ó Pai, haja realmente uma renovação de entendimento, assim como declara a Tua palavra em Romanos 12:2, que nenhum de nós, que nenhum daqueles que nos ouvem, venham a se conformar, venham achar que tudo é normal no que está acontecendo no mundo, mas que cada um seja renovado pela transformação, pela renovação da sua mente, se expondo à Tua palavra. Ministra de uma forma especial, ó Pai, e que a partir de hoje realmente se levante um povo zeloso e de boas obras, um povo que não só conheça, mas que coloque em prática a Tua palavra e possa ser realmente nesta terra luz e sal, transformando, refletindo a glória de Cristo. E ó Pai, cada um que orar para eles possa ver não a pessoa, mas ver Cristo refletido através deles. E assim, ó Pai, a Tua bênção completa esteja na vida de cada um, e que cada um creia que já foi abençoado, porque é filho de Deus, é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, é filho de Abraão, faz parte do pacote, está inserido na bênção, está dentro da aliança. Porque, Pai, a partir de hoje a dúvida seja banida da mente e do coração de cada um, e passemos a viver a plenitude daquilo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. E daremos a Ti, ó Pai, o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe a cada um dos que estão nos ouvindo. Fique na paz e uma semana de excelência a cada um, em nome de Jesus.